Olha, o Gabriel já falou que esse mês o tema é Parábolas de Jesus. E eu vou estar aqui hoje, tudo der certo semana que vem. E aí o pastor Eliezer vai estar aqui dia 20. Talvez eu vou estar aqui junto com ele também, dia 20. E depois, no último, esse mês, é o Jean. A gente estava conversando ali hoje, já vou dizer para vocês. Bom, deixa eu só dizer aqui uma coisa antes de dizer os temas desse mês. Antigamente a gente dizia assim, ó, a gente pergunta para o Google. Já foi esse tempo. Que hoje tudo é assim, né? Eu lembro o tempo que Yahoo era o site. Yahoo era... Todo mundo ia no Yahoo. O Google chegou, acabou o Yahoo. Esquece. Ninguém pergunta mais nada, porque ninguém nem lembra que é o Yahoo. Eu lembro que eu vi um filme... Que ano que foi aquele filme? 90 e alguma coisa. Filme muito bom. No filme, tem uma coisa de tempo, volta no tempo e tal, e o cara fala para o outro assim, lá no passado, fala assim, e aí, quando chegar mais ou menos por tal época, investe tudo no Yahoo. Aí depois apareceu ele lá no futuro, a placa do carro dele estava Yahoo. O cara ficou milionário, porque ele investiu no Yahoo. Cadê Yahoo? Acabou, sumiu. O Google também está indo embora, porque a gente não pergunta mais para o Google. Eu pergunto para o ChatGPT, o ChatGPT. Eu vou na inteligência artificial. Aí eu fui lá perguntar, quantas... Exato. Não, mas é uma outra inteligência artificial, não é outra inteligência artificial. Tem várias. Aí eu perguntei para a inteligência artificial que eu queria saber, quantas parábolas Jesus contou? Que é o tema desse mês, é parábolas de Jesus. Me deu uma resposta super complexa. Eu gostei mais de uma outra lá que me deram, que era mais simples. Eu vou tentar explicar. Jesus diz aqui que ele contou mais ou menos de 30 a 40 parábolas. Jesus era um contador de histórias. Aí eu e Jesus temos alguma coisa em comum. Né? Eu gosto de contar histórias, escrevo histórias. Jesus era um contador de histórias. Ele gostava de contar parábolas. O quê? Que eu contei? Então, 30 a 40. Mas aqui está dizendo o seguinte, se contar só as mais longas, histórias, parábolas mesmo, tipo o filho pródigo, o bom samaritano, o semeador, são mais ou menos 30. Agora, se incluir as curtas, que ele fez comparações, metáforas, e às vezes algumas parábolas de comparação que era uma linha, praticamente. Aí, mais de 50. Jesus gostava de contar histórias. Mateus, no livro de Mateus, tem 20. No livro de Marcos, tem 9. Lucas é onde mais tem. Lucas também gostava de história. Interessante que Lucas era médico. Ele era um médico. 24 parábolas. E no livro de João, tecnicamente, não tem nenhuma parábola. Mas tem histórias simbólicas, tem alegorias, como o bom pastor e da vinha. Então, esse mês, a gente vai estudar 4 parábolas de Jesus. A gente estava ali conversando na hora do almoço, e aí alguém perguntou, e eu falei que eu sou o filho pródigo, o Jean é a ovelha perdida, e o pastor Eliezer é o bom samaritano. Aí a Luciana falou, vocês vão fazer uma encenação? Cada um está com um personagem. Então o Jean é a ovelha perdida, o Eliezer é o bom samaritano e eu sou o filho pródigo. Semana que vem tem outra, que eu vou surpresa para a semana que vem. Mas a parábola mais conhecida de Jesus, mais famosa, mais lida, mais contada, é a do filho pródigo. Que mais toca o nosso coração, que mais faz a gente pensar. Porque, primeiro, o nome da parábola já está errado. E as pessoas, por causa da história, nem entendem o significado da palavra pródigo. Em inglês também é a mesma palavra, né? Prodigal son. O que quer dizer pródigo? As pessoas não sabem. Tem que olhar no dicionário. Porque a gente acha, por causa da parábola, que ele foi embora de casa, que ele voltou, dá a impressão que é um filho que foi embora e se arrependeu e voltou. Não. Sabe o que quer dizer pródigo? Mais ou menos. No, rebelde também não. Que tem mais. Sabe, tem a ver com ter mais, mas não é isso. Pródigo é a pessoa que tem bastante e sai dando tudo para todo mundo. É uma pessoa de coração bondoso que fica dando. Foi isso que ele fez. Ele pegou toda a herança e saiu distribuindo. Então, parecendo uma pessoa boa.
Olha aí então, vamos lá, olha aí pergunta aí para a inteligência artificial. Qual é o significado da palavra pródigo? Vamos ver o que vai aparecer aí. Então, já começa com erro com o nome. Por quê? Os teólogos, eu sou um deles, mas eu não me considero, que eu sou contador de história, né? Quer me chamar de pastor, pode chamar, mas eu sou contador de história. Os teólogos dizem o seguinte, que o melhor título para a parábola talvez devesse ser a história do pai amoroso. Porque a história não é sobre os filhos, a história não é nem sobre o filho mais velho, nem do filho mais novo, nem do filho. O centro da história, Jesus contou a história para falar do pai. Quem que é o pai na história? Ele representa quem? Deus. Ele queria mostrar como Deus ama os seus filhos. Qual que era o filho bom? O que ficou em casa ou o que foi embora? Nenhum. O Jean já conhece a história, hoje a gente vai entender. Nenhum. Tem o que não presta que ficou em casa e tem o que não presta que foi embora. A gente vai entender isso hoje. E o pai amava qual? Os dois. Isso que a gente vai entender. Por isso que o centro da história é o pai. Devia ser a parábola do pai amoroso. Porque ele ama os filhos. O que não presta que fica e o que não presta que vai. Porque nesse mundo ninguém presta. Ninguém presta. Esses dias eu estava conversando, tem alguns meses, estava conversando com alguém aqui, aí eu falei uma coisa e tal. Aí ela olhou para mim, a pessoa olhou para mim e falou assim, você e a Michele merecem isso. Eu me senti mal. E eu falei para ela na hora, não mereço nada. Porque eu tenho consciência de quem eu sou. A gente não merece nada. A gente não merece. Só eu que sei. Eu conheço meus pecados. Eu conheço quem eu sou. Eu e a Michele, que me aguenta 21 anos, né? Que sabe quem eu sou. Mereço alguma coisa, Michele? Algumas coisas assim? Mas eu mereço as bênçãos de Deus do tanto que Ele me dá? Não, eu sei que não. Eu sei que não. Por isso que eu agradeço esse Deus todo dia. Eu não podia estar vivo. E Ele me deu vida e eu estou aqui com saúde. Feliz da vida. Eu não mereço. Eu, por mim, não mereço. Ninguém merece. Porque a gente é mal por natureza. Toda bondade que vem de nós, não é de nós. Tem gente que acha que a criança nasce boazinha e o mundo corrompe ela. Os pais, a cultura, o meio corrompe. Tem gente que tem essa teoria. E a gente que gosta de assistir esses podcasts, né, Guilherme? A gente vê aquelas ideias. E a gente vê essas ideias. Tem gente que pensa assim. Tem gente que fala assim, criança não mente. Porque não é pai, não é mãe ainda. Não mente. Parece que nasce sabendo mentir. Então, assim, a gente já nasce errado, torto. E Jesus veio consertar. Senão a gente não precisava de Jesus. Né? Só mudava o meio, o ambiente. Quem que já achou lá o que quer dizer pródigo? Olha aí. Quem que está no telefone? Quem que viu? Gastador excessivo. Está aí. É uma pessoa que é mão aberta, que ela dá, que ela faz, que ela ajuda. Mas no empatia é muito positivo. O filho pródigo tinha nada de positivo ali. Ele era muito egoísta. Mas vamos ver. Então, estamos começando a entender aqui a história do filho pródigo. Eu vou ler. E não é curta, não, mas eu vou ler rápido e a gente vai pensar nessa história, a gente vai aprender algumas coisas. Eu falei para o Gabriel hoje, vamos ver aspectos diferentes da história do filho pródigo, porque ela é uma história muito conhecida, muitos já ouviram, já conhecem, mas eu quero mostrar alguns pontos diferentes da história do filho pródigo. Olha aqui o que Jesus falou. Engraçado, tem algumas Bíblias, aqui no caso que eu tenho aqui no meu telefone, tem Bíblias que tem tudo escrito, folha branca, escrito de preto, e as palavras de Jesus parecem de cor. Vermelho. Está aqui em vermelho. Porque é para dizer, Jesus falou. Foi ele que disse. Ele contou essa história. E é uma história que ajuda a gente a entender muita coisa. Então, aqui está dizendo, em Lucas 15, verso 11, em diante. Diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Me identifiquei pela primeira vez com a história do filho pródigo. Que agora que me dei conta que eu também sou um homem que tem 2 filhos. Espero não viver a história do filho pródigo, né? O mais moço deles, o Toff, de jeito nenhum, né? O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Passados não muitos dias, ele pediu herança, o pai em vida, e o pai deu. Ele ficou em casa, mas ele passou uns dias, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, pegou a sua herança,
partiu para uma terra distante e lá foi pródigo. Dissipou todos os seus bens, vivendo... O que está dizendo na tua Bíblia aí? Dissolutamente. O que quer dizer isso? Como se não houvesse amanhã. Não tem amanhã, vou gastar tudo hoje. Vou viver o hoje. Quero ter prazeres hoje. Sabe que tem muita gente vivendo assim hoje? Pensando, não tem amanhã, quero curtir hoje, quero viver hoje. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Foi comer comida de porco, sendo que o pai dele era rico. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? O pessoal trabalha para o meu pai e está vivendo melhor que eu. E eu sou filho. E eu estou comendo comida de porco. Eu estou aqui na lama, na miséria. O que eu estou fazendo aqui? Eu esqueci de quem eu sou filho. Ele esqueceu. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, escravos, trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, fez o discurso que ele tinha preparado. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Põe-lhe um anel no dedo, a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, estava lá trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Está tendo festa. E eu não fui chamado, não fui convidado, não fui avisado. Que festa é essa que fizeram sem mim? Então chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, em vez de ficar feliz, né? Ver o irmão. E não queria entrar. Essa festa eu não vou. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Sou obediente. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Para mim, o senhor não fez festa. Vindo, porém, esse teu filho, não falou meu irmão, né? Vindo, já viu pai e mãe brigando? Quando o filho faz uma coisa boa, o pai fala assim: meu filho. Quando o filho faz uma besteira, faz uma coisa errada, olha para a mãe e fala: teu filho. Não é assim? Ó, o irmão mais velho fazendo isso aí. Né? Então, olha só. Esse teu filho, vindo aí, esse teu filho, onde que eu parei? Que desperdiçou os teus bens com prostitutas, com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que história fantástica. A gente aprende muita coisa aqui. Vamos analisar um pouquinho. Nossa, tem tanta coisa aqui que eu vou encurtar, porque senão a gente vai até amanhã. Eu não gosto de falar muito. Então vamos encurtar a história. Mas olha só. O homem era rico. É Deus. Deus é rico? Segundo que eu creio, é dono de tudo. É tudo dele. Quem está aqui, Guilherme? Né, Jean? Tudo que a gente tem já estava aqui antes. Quando a gente foi embora, vai ficar. O lugar que a gente vai, a Bíblia diz, Eclesiastes diz o quê? Vai levar alguma coisa?
Dessa vida a gente não leva nada. Nem o corpo. Vira pó. Né? É tudo de Deus. É tudo de Deus. E a gente tem a presunção, né? O orgulho de dizer que é meu. Eu conquistei, eu consegui. É meu. O meu suor, o meu trabalho. O que é teu? Nada é nosso, é tudo ilusão. Você compra uma casa, é tua. Não paga o IPTU lá no Brasil para ver o que acontece. Vê se a casa é tua. Não é tua. Você compra o carro, fala que é teu, tem um tal de PVA que você tem que pagar. Não paga não para ver. A gente acha que as coisas são nossas. Mas você já comprou, já pagou e continua pagando para ter. Tudo é alugado. Tudo é alugado. A gente não tem nada de verdade que é nosso. E vai acabando, e vai ficando. Aí Jó falou, nu eu vim a esse mundo, não tinha nada. Veio assim meio parecido com o Jean, sem cabelo. Alguns sem dente, né? Sem dente, sem cabelo, sem nada. E vai acabando a vida, vai acabando do mesmo jeito, né? Sem cabelo, sem dente, sem nada. E ele fala, nu eu vim nesse mundo, do ventre da minha mãe, nu vou voltar. Ou seja, eu vim sem nada e vou embora sem nada. E a gente acha que tem alguma coisa. Deus é dono de tudo. O pai é rico, 2 filhos. O pai já deu a dica no final, né? O filho reclamando, ele falou assim, ó, tudo que é meu é de vocês. Eu falei isso para o Kalel, sem querer, essa semana, a gente estava conversando, não, foi hoje no almoço, a gente estava ali almoçando, tinha um suco de uva na frente dele, só que era muito para ele, acho que ele ia tomar, não sei, mas eu falei, posso tomar do seu suco? Aí ele falou, pode. Aí eu fui tomar e ele falou para mim, mas a próxima vez, quando você tiver o seu suco, eu vou tomar do seu. Aí eu falei, meu filho, você tem que entender uma coisa, tudo que é meu, é teu. Se você quiser comer do meu prato, você pode comer. Você quer tomar do meu suco, você pode tomar. Então não precisamos nem combinar isso aqui, porque é para a vida. Tudo que é meu é teu. Eu não sei se ele entendeu. Mas eu comecei a dar a ilustração para ele. Ó, o carro que eu dirijo é teu. Você vai dirigir um dia, é teu. A casa que a gente mora é tua. Tudo que é meu é teu. Você é meu filho. Então ele tem que entender isso. Ele vai entender. Ele não vai ter que barganhar nada comigo. Esses 2 filhos, qual que entendeu isso? Nenhum dos 2. Não é? Nenhum dos 2 entendeu que o pai amava eles e que aquele pai rico era dono de tudo e tudo era deles. Agora, um deles chega lá, o mais novo, e diz o quê? Não estou feliz. Qual dos 2 estava feliz? Nenhum dos 2. Percebeu? Nenhum dos 2 estava feliz. Mas um teve a coragem de dizer, eu não estou feliz. Eu quero a minha herança, porque eu não vou esperar o Senhor morrer para eu poder desfrutar a vida. Então eu quero agora. Olha que interessante. Tem um homem muito rico, brasileiro, que morreu não faz muito tempo. De quem que eu estou falando? Silvio Santos. A gente achou que ele era até mais rico, né, Michele? Quando a gente viu quanto que era 1,7 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, né? Mas eu achei que era até mais. Muito dinheiro. Quantas filhas? 6. Primeiro casamento, 1 filha e 1 adotada. E depois ele casou de novo, 4 filhas. O homem só sabia fazer filha, né? Não teve um herdeiro para substituir ele, para ser o novo Silvio Santos, com o microfone lá na... 6 filhas. Aí eu vi uma entrevista com uma das filhas do primeiro casamento. E aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou assim, que a conversa foi sobre muitas coisas, mas ela disse assim, que ela sabia, bom, primeiro ela disse o seguinte, que ela odiava dinheiro, que ela tinha medo do dinheiro, que ela não queria saber do dinheiro. Porque ela sabia que um dia o pai dela ia morrer e ela ia ter uma herança milionária. Mas isso significava o quê? Aquele dinheiro ia vir com alegria ou com tristeza? Tristeza, meu pai morreu. E agora porque meu pai morreu eu vou ficar milionária, vou ter dinheiro até. Triste. Então ela estava esperando o dia que ela não queria que chegasse. Ela não queria aquele dinheiro. O que o pai fez? Ela falou, veio a surpresa. O dia que o Silvio, como a gente fala, né? O que o Silvio fez? Abravanel, na realidade, né? O que o sênior Abravanel fez? Em vida, ele pegou a herança e deu para as filhas. E ela falou, meu pai me sarou, me curou. Tirou meu medo do dinheiro. Por quê? Porque eu tive os milhões com meu pai em vida. Ele me viu minha alegria e eu gastar o dinheiro e fazer as coisas que eu queria, realizar os sonhos.
E eu não perdi ele. Que sabedoria daquele homem, que foi sábio, não dá nem para dizer, em tudo, né? Um homem empreendedor, um gênio. Mas olha a sabedoria dele. Ele fez isso em vida, para não passar, para as filhas não passarem por esse sofrimento. Esses filhos estavam lá infelizes, o pai milionário, o pai servos, né? Estava dizendo ali, empregados, tinha empresa, vamos dizer hoje, né? Era tudo deles. Mas um não estava feliz e falou, eu quero em vida. No fundo ele estava querendo dizer o quê para o pai? Me dá meu dinheiro, porque eu queria que o senhor tivesse morto. Ele estava matando o pai. Morre aí para eu ter minha herança. Eu quero dinheiro. E aí o pai atendeu. E deu para ele. Só que aí, ele não estava feliz em casa. Aí ele falou, agora eu estou com esse dinheiro todo, eu vou fazer o que eu quero e eu vou embora. Primeira lição que a gente aprende aqui, ou uma das lições que a gente pode aprender aqui, é o seguinte. O pai dava tudo para eles. O pai falou, tudo que é meu é de vocês. Só que o pai queria que eles fossem felizes e desfrutassem aquilo onde? Junto com ele, em casa. O que doeu para o pai não foi dar o dinheiro para o filho, foi ver o filho ir embora. Como assim? Eu não fiz o que você queria? Eu não te dei o dinheiro todo? Você não pode aproveitar a vida e ser feliz aqui comigo? O filho falou, não, aqui eu não estou feliz. Na casa do pai eu não sou feliz. Ele preferiu ir gastar o dinheiro fora, longe. Fala ali o quê? Um país distante. Ele foi para longe. E aí partiu o coração do pai. E o pai fica sem entender. Que filho é esse ingrato que não me ama? Eu estou tentando mostrar todo o meu amor. E ali na história, o pai não discutiu. O filho mais velho não falou nada. Ele pediu, o pai deu. Não é o que ele queria? Aí ele pega e vai embora. Como se não tivesse família, como se não tivesse pai, não tivesse casa. Foi curtir a vida. Ali partiu o coração do pai. O pai pode dar tudo, mas ele quer estar com a gente. Deus criou a gente, a parábola está dizendo o seguinte, a gente tem um pai de amor, que é Deus. Ele criou a gente para ser feliz. E ele abençoa a gente, ele dá tudo para a gente ser feliz. Só que essa felicidade tem que ser desfrutada com ele, não longe dele. Porque longe de Deus, todas as bênçãos que ele dá para a gente, elas se tornam maldição. Porque a gente vai perder, vai se destruir, vai se acabar como o filho pródigo que acabou comendo a comida dos porcos. Olha só, a gente foi criado para ter prazer. Já parou para pensar nisso? Deus criou a gente cheio de necessidades. O ser humano é cheio de necessidade. A gente tem uns bebês aí. Vai ver o tanto de necessidade que a gente tem. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, né? A gente tem um monte de necessidade. E uma das mais fortes que a gente tem é a necessidade de relacionamento, de amor, de carinho, de contato. O bebê precisa sentir o toque da mãe, do pai, ter carinho. A gente é cheio de necessidades. Toda vez que a gente supre uma necessidade, a gente sente prazer. Seja do lado positivo ou negativo. Tipo, negativo. Está cansado, morrendo de sono. Uma delícia, né? A hora que você cai na cama e fala, agora eu vou dormir. Aí você dorme. Que prazer. É ou não é? Um prazer. Está sujo. Sujo. Quer tomar um banho. Aí você toma um banho, sai assim, que delícia. Aí os belgas reclamam que a gente gasta muita água, né? Esse povo não conhece o prazer do banho, não é? Está com fome. Está com fome. Ai, que coisa gostosa. Aquela refeição. Seja lá o que for, mata a fome, está com sede, copo d'água, que seja. Está vendo? Todas as necessidades que a gente tem, e a gente tem muitas, toda vez que a gente supre a necessidade, a gente tem prazer. Até as coisas ruins, como eu falei, o sono, ou outras necessidades que a gente tem, a necessidade natural que todo mundo tem, de se aliviar, né? Está morrendo de vontade de ir no banheiro, e tem uma hora que está segurando assim, a bexiga está cheia, que chega os dentes, dói. Já sentiu isso? Aí você vai assim, ó, e ouve aquele barulho assim, que alívio. Você sai assim, que prazer, foi tão bom. Até isso, qualquer coisa que a gente tem necessidade, Deus colocou prazer no nosso corpo. Que coisa boa. Só que aí, o mal que entrou nesse mundo, o pecado, corrompeu. E a gente começa a aprender a ter prazeres que a gente nunca devia ter.
Porque ninguém nasceu gostando de uma coisa chamada nicotina. Aprendeu a gostar. Da encrenca, cheira mal, faz mal, destrói a saúde e leva o dinheiro embora. Mesmo a gente pode dizer do álcool. Ninguém nasceu gostando de bebida alcoólica. Mas aí se torna um prazer, é um veneno. E está cheio de veneno por aí, eu nem vou fazer a lista e vou entrar muito nisso aí, que senão vai ofender muita gente. Mas são prazeres que a gente aprende a ter, destrói nossa saúde, leva o dinheiro embora e a gente acha que está tendo prazer. E aí o mundo está cheio de prazeres que, segundo a Bíblia e segundo Deus, é ilícito, é mal. A gente não devia ter, porque só vai trazer destruição. A gente está sendo como filho pródigo, pegando a saúde maravilhosa que Deus nos deu, um corpo saudável, e destruindo ele aos poucos. Se suicidando aos poucos, né? É, a longo prazo. É isso mesmo. Então, a gente está sendo filho pródigo. Está pegando a bênção de Deus, a herança dele, aquela riqueza que ele deu para a gente, e jogando fora, com prazeres. Foi o que o filho foi fazer. O filho pródigo foi embora lá para fazer isso. Ter prazeres longe do pai, longe dele. Eu li um texto que mudou minha maneira de ver as coisas, vocês não fazem ideia. Deixa eu ler aqui para vocês. Escritora americana, E. Harmon. Quem sabe que entenda. Olha só, tem um livro chamado Caminho a Cristo. Diz assim, olha esse parágrafo. Esse parágrafo mudou meu pensamento, que eu nunca tinha pensado assim, dessa maneira. Diz assim, é erro entreter, está no capítulo 5 desse livro chamado Caminho a Cristo. É erro entreter o pensamento de que Deus se agrada de ver seus filhos sofrerem. Tem religiões no mundo que acabam ensinando que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Por quê? Porque você comete um erro, aí você tem que fazer uma coisa chamada penitência. Penitência é você sofrer para pagar por aquilo de errado que você fez. Está na Bíblia isso? É esse o pai de amor da história do filho pródigo? Não é. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não tem prazer nenhum em ver a gente sofrer. Pelo contrário, todo o céu se interessa na felicidade do ser humano. Aí essa frase aqui que mudou meu pensamento. Olha o que diz aqui. Nosso Pai Celeste não impede a nenhuma de suas criaturas o acesso aos caminhos dos prazeres. Quando eu li isso, eu falei, o quê? Deus não impede nenhuma das suas criaturas a terem acesso aos caminhos dos prazeres. Ele criou a gente para ter prazer. Concorda? Ele criou a gente para ser feliz. Olha o que vem depois. Agora vem a explicação. Diz assim, os apelos de Deus, os apelos divinos, tão somente nos exortam a abster-nos dos prazeres que sobre nós trariam sofrimento e desilusões e nos fechariam as portas da felicidade e do céu. Deus é um pai de amor que diz assim, meu filho, minha filha, vai ser feliz. Pode ter prazer. Busque os prazeres. Só evite os prazeres que vão destruir você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esses aí, eu não quero para você. Vai te fazer mal. Evita esses. Mas eu criei você para ter prazer, para ser feliz. Quando eu entendi isso aqui, falei, uau, liberou. Porque eu só tenho que fugir do pecado. Mas Deus não quer que eu tenha uma vida de monge no monastério. Excluso, longe do mundo, fechado lá dentro, rezando o terço o dia inteiro, longe do pecado. Não, não é isso. É para a gente ser feliz, para a gente ter prazer. Só que eu tenho que evitar o que é destrutivo, o que é mal, o que vai fazer mal para o meu corpo, para a minha saúde, para a minha mente, para a minha alma, para o meu espírito. Olha, a gente não fala muito sobre isso. Mas Deus podia ter criado outro jeito da gente se procriar. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo veio de um ato de amor ou de desejo entre um homem e uma mulher. É ou não é? Quem que fez isso, segundo a Bíblia? Deus criou a gente para ter prazer. 2 pessoas que se amam, estão juntas, e elas têm um desejo tão grande de estar com o outro, que os dois querem virar um. E é o maior prazer que a gente tem nesse mundo. Agora, está ligado a uma coisa chamada amor e relacionamento. E aí o que o pecado fez? Não, você está com desejo, fica com qualquer um. É uma noite só mesmo.
né? Mas não tem ligação emocional, não tem relacionamento. É um prazer vazio, que não leva a nada. Pior que isso. Aí hoje nos telefones, na internet, no computador, está aí a pornografia. E a pessoa tem acesso a esse mesmo tipo de prazer sem nem mesmo ter um outro ser humano. Mais vazio que isso, não tem. Porque Deus criou isso para ter um relacionamento entre duas pessoas. E aí não tem relacionamento. Aí hoje inventaram um monte de coisa, que a pessoa está lá, você paga para uma pessoa aparecer na tela, e aí parece que é real. Tem alguém ali. Mas não tem relacionamento, não tem amor, não tem emoção, não tem sentimento, não tem ligação, não tem cumplicidade, não tem conhecimento, porque a Bíblia diz que isso tem a ver com conhecer. Aí não conhece. Como que você vai ter o prazer da intimidade com alguém que você não conhece? É destrutivo. Então Deus criou a gente para ter prazer. E Ele quer que a gente tenha prazer. Mas isso está ligado ao quê? A certas leis e regras e normas que vão manter a gente seguro, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O filho pródigo falou, eu vou lá aproveitar. E foi isso que doeu no coração do pai. O que mais que a gente entende aqui? Olha só. Tem um outro texto nesse mesmo livro, que esse aqui... é um outro livro da mesma autora. Está no livro... Olha o nome do livro. Sermão da Montanha. Onde que foi, né? Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, onde Jesus conta muitas coisas e ensina para a gente a respeito da vida. Lá diz o seguinte, quando ele está falando da oração do Pai Nosso, tem uma parte na oração do Pai Nosso que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem explicando aqui o que isso quer dizer. E aí, essa autora diz assim, todos os tesouros de Deus estão à nossa disposição. Porque a gente pede o pão, mas a gente tem um pai que é milionário é pouco. Ele é dono de tudo. E às vezes a gente não tem mais, simplesmente porque não pede. Não tem mais porque não pede. Porque o filho pródigo pediu, não recebeu. Recebeu, pediu. E às vezes a gente não pede por quê? Vamos tentar entender. Primeiro porque a gente não tem amizade com o pai, não tem intimidade com ele. Para chegar para ele e dizer assim, ó, eu quero tal coisa. Segundo, a gente sabe que não é um filho bom. É ou não é? Tem gente que não tem coragem de chegar para o pai, que é dono de tudo, e pedir para ele, porque fala assim, eu não sou amigo do pai, eu não obedeço o pai, eu não respeito o pai, eu não vou pedir. Eu sei que ele vai dizer não. Está entendendo por que a gente não tem bênção na vida? Começa por aí o problema. Mas está dizendo que todos os tesouros de Deus estão à nossa disposição. Estão à nossa disposição. O problema não está com ele, o tesouro, e ele querer dar. O problema está com a gente. Olha o que diz aqui. Tanto o mundo de agora que existe, como o que virá. O ministério dos anjos, os dons do Espírito, os labores dos seus servos, tudo é para vós. O mundo com tudo que nele há, vos pertence. Olha que sério isso. Tudo que tem no mundo é nosso. Mas olha o que diz aqui. Até onde isso seja para vosso benefício. Se for para a sua salvação, se for para o seu bem, está aí, é nosso e Deus vai dar. Até onde for nos beneficiar. Aí olha o que vem aqui. Vê se isso não tem a ver com a história do filho pródigo. Olha o que diz aqui. A própria... nessa parte. 1 Coríntios 3, 21 diz assim, se vós sois de Cristo, tudo é vosso. Tudo é nosso. Agora, diz aqui, sois, porém, como uma criança, e aqui eu entendi as coisas, a gente é como uma criança a quem não se confia ainda a direção de sua herança. Deus não vos entrega a vossa preciosa possessão, para que o inimigo, Satanás, por seus astutos ardis, não vos engane, como fez com o primeiro par no Éden, com Adão e Eva. Que Adão e Eva tinham tudo, e perderam. Então, a gente tem uma herança, a gente tem um pai que é dono de tudo, ele quer dar para a gente as coisas, a gente pode receber essas bênçãos, mas ele não dá ainda, por quê? Porque a gente é como criança que não vai saber administrar a herança. Por quê? Se a gente não tem maturidade espiritual para receber essa bênção de Deus, o inimigo vai usar para nosso
malefício e não para o nosso benefício. Entendeu? Sabe qual foi a minha pergunta quando eu li isso aqui mais de 30 anos atrás? 30 anos atrás, que foi em 96 que eu li isso. Então, ano que vem faz 30 anos, 29 anos atrás. Sabe o que eu pensei? Não sei se você está pensando isso. Será que alguém está pensando isso? Não é o que está dizendo, é o que não está dizendo, está nas entrelinhas. Deus não dá a herança para nós e nos abençoa, dando tudo que a gente pedir, porque a gente é como criança que ainda não está pronto, com maturidade espiritual, para administrar a herança. O que eu pensei? Quem que adivinha? Vou receber mais tarde quando? Quando estiver pronto. Certo? Ou a gente recebe lá no reino dele, mas aqui nesse mundo. Mas se eu não for uma criança aqui, se por acaso na minha jornada espiritual eu amadurecer, eu crescer, e eu não sou mais uma criança espiritual, eu me tornei um adulto espiritual, isso é possível? É, na Bíblia está cheio de exemplos disso, e eu conheço amigos, eu conheço pessoas que são adultos espirituais. O que acontece? Aí está pronto para receber a herança, e aí Deus dá. Entendeu? Aí é que está. Os dois estavam na casa do pai, o filho pródigo e o filho mais velho. Tudo era do pai, que era do pai era deles. Só que o pai não estava dando as coisas para eles, por quê? Ficou óbvio o que ia acontecer quando ele desse. O filho mais novo pediu, e o que aconteceu? O desastre. Foi lá e gastou tudo. Torrou todo o dinheiro. Acabou com tudo. O pai sabia. Meu filho ainda não tem maturidade para receber a herança. A gente não recebe hoje porque a gente não tem maturidade. Agora, se você tiver maturidade espiritual, se tornar um adulto espiritual, deixa de ser criança, Paulo escreveu o quê? Quando eu era criança, eu pensava como criança, como menino, fazia as coisas de menino. Hoje, eu deixei as coisas de menino. Cresci espiritualmente, é isso que ele está dizendo. Eu posso receber as bênçãos de Deus. Para criança, a gente dá mamadeira. Para adulto, é outra refeição. Jesus chegou para os discípulos e falou para eles, olha, eu ensinei isso aqui para vocês, mas ele falou o quê? Tem muito mais que eu queria falar para vocês, mas vocês ainda não... Vocês não vão, eu não posso falar. Porque vocês ainda são crianças, vocês têm que crescer para ouvir o que eu tenho para dizer. Em novembro, eu falei para vocês, já falei para alguns aqui hoje, a gente vai aprender o que é esse crescimento espiritual. E já vou dizer, primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar tudo para Deus, nosso coração, nossa vida. Segunda coisa, a gente tem que permanecer nele. Porque não adianta entregar, eu tenho que entregar e permanecer nele. E terceiro, eu tenho que continuar crescendo. E o crescimento é isso, é sair de uma criança espiritual para um adulto espiritual. Para eu poder entender as coisas, para ele poder revelar as coisas para mim e para eu poder receber bênçãos muito maiores do que eu estou pedindo, imaginando e sonhando. Quando eu tiver essa maturidade para receber. Os filhos lá do pai amoroso não tinham isso. Por isso que eles estavam na casa do pai e ainda não tinham o poder de administrar a herança deles. O filho vai embora, gasta tudo, perde tudo e esqueceu do pai, né? Tem uma história, recomendo para vocês, tem um livro chamado O Milionário, quem que já leu? O Milionário da Caverna. Já ouviu falar? Não sei se o Jean já viu falar, alguém já leu o livro. Eu não sei com que é a capa, tem várias capas. Chama O Milionário da Caverna. O nome dele, Douglas Batchelor. Doug Batchelor. Ele é um pastor adventista hoje. Mas na época, quando ele era um adolescente, ele nem se dava conta que o pai dele não era milionário, o pai dele era bilionário. 2 companhias aéreas. O pai dele lutou na guerra, Segunda Guerra, foi para os Estados Unidos, era piloto, montou essa pequena companhia aérea que cresceu e se tornou 2 companhias aéreas. Ele era bilionário. Depois que ele foi se dar conta, ele morava na Flórida, né, numa região ali que a mansão vizinha era de uma família chamada Pirelli, dona dos pneus Pirelli. E ele namorou com a filha do dono da Pirelli. Imagina, o cara era bilionário. A mãe dele era crítica de cinema. Eles moraram depois em Nova York. Ele tinha um irmão. E o nome dele era Douglas, porque tinha um avião de uma empresa chamada McDonnell Douglas. Por isso que o pai deu o nome para ele da marca do avião. E o nome do irmão dele era Falcon, porque era o nome do outro avião. O pai dele, o negócio era aviação. O cara era filho de um bilionário. Revoltado na adolescência, saiu de casa,
Foi preso porque estava roubando. Resultado, passou um tempo, ele resolveu ir para a Califórnia, e foi para o outro lado dos Estados Unidos. E adivinha, ele foi morar onde? Qual é o nome do título do livro que eu falei? Numa caverna. Foi morar numa caverna. Acredite. Hoje ele é um pastor adventista. Sabe o que aconteceu? Ele foi morar na caverna. Ele vivia ali, tomava banho de cachoeira. A vida mais simples não tem como. Ele descia, ia para a cidade, eu não lembro qual cidade na Califórnia, das montanhas, e ele ia procurar comida. Onde? No lixo. No lixo. Sabe o que ele encontrou na caverna? Alguém acampou ali e deixou na caverna uma Bíblia. Ele achou essa Bíblia e começou a ler. E ele se encantou. Aí depois ele começou a procurar as igrejas, uma igreja que combinasse com aquilo que ele tinha lido na Bíblia. Até que ele encontrou, se batizou e acabou se tornando um pastor. É um grande pregador, um grande pastor que tem um ministério chamado Amazing Facts. Você vai no YouTube, você vai ver ele pregando, contando a história dele, mas o livro vale a pena ler. Doug Batchelor. Mas ele diz isso, que ele ficou pensando depois quando ele entendeu. Ele era filho de um bilionário, morava numa caverna e comia no lixo. Aí ele falou, será que a gente não faz isso com Deus? Muitas vezes. Deus tem tudo para dar para a gente. Bênçãos incríveis e maravilhosas. E quanta gente nesse mundo vai buscar sua refeição no lixo do mundo? Você entende o que eu quero dizer? É figurado, é uma parábola. É uma parábola. As pessoas vão no lixo do mundo, quando Deus tem tanta coisa boa. E vão lá se destruir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O filho pródigo fez isso. Fugiu de casa, gastou tudo e foi parar com os porcos, comendo comida de porco. Aí ele caiu em si, a parábola diz, né? Jesus falou, ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo aqui? Os servos do meu pai, os empregados do meu pai, têm comida, têm onde morar, eles têm tudo. E eu sou filho, e eu estou comendo comida de porco, eu vou voltar para o meu pai, vou fazer um discursinho aqui, pedir perdão para ele, e vou dizer para ele, eu não mereço mais ser seu filho, que eu entendi que eu pequei. Faz de mim um dos servos, que eu vou estar no lucro, que eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. Ele não conhecia o pai, ele não entendia o amor do pai, ele não sabia o quanto o pai amava ele. Não sabia, nenhum dos dois sabia, nem o filho que ficou em casa e nem o outro, que foi embora. Porque ele falou, eu vou chegar lá e meu pai pelo menos vai me contratar para ser um servo dele, um empregado dele, minha situação vai estar boa, que eu vou ter pão na mesa. Aí ele vem. E quando ele vem, diz a história, Jesus falou o quê? Quando ele estava onde? Longe, no caminho, longe, o pai viu. Foi coincidência? Não foi coincidência. Porque não sei quanto tempo esse menino ficou longe. Mas todo dia o pai estava esperando ele voltar. Nem que fosse sujo, mal cheiroso, cheirando porco. Eu quero meu filho de volta. E ele estava lá olhando todo dia. Então quando o pai viu longe, porque o pai não tirava o olho da estrada. Um dia meu filho vai voltar. O que ele fez? Ele correu. Falou, chegou o dia mais feliz da minha vida. Meu filho está de volta. E aí o filho vê o pai e não entendia o amor do pai. Não entendia. Não sabia o quanto o pai amava. Talvez esse menino ia precisar crescer e ter um filho para poder entender. O pai vem e ele fala, pai, eu pequei, eu errei, eu sei. Deixa eu ser um escravo teu aqui, ó, um servo teu. Eu vou ter pão na mesa. E o pai, esse menino não entendeu nada. Já chamou os servos e falou, coloca a capa nele. Coloca um anel. O que significa o anel? A gente tem uma ligação. Mas um anel de ouro era o poder. Você é meu filho, você é meu herdeiro. Você não está entendendo quem você é? Coloca as sandálias no pé dele que ele está descalço. Ele vai entrar em casa pela porta da frente, não como um servo. Ele é o filho. E agora vamos fazer a festa. Mata esse bezerro que está aí engordando para um momento especial, porque agora chegou o momento especial. A gente vai fazer uma festa para ele. E aí estava todo mundo cantando, dançando, celebrando, bebendo. O filho voltou para casa. E o pai, tenho tudo que eu preciso. Meus filhos comigo, na minha casa.
O pai estava preocupado com o dinheiro que o filho perdeu? Nem um pouco. Estou nem aí. O importante é ele, porque o pai tinha o coração no lugar certo. O amor é as pessoas, não são as coisas. Quantos pais hoje em dia, primeira coisa que o filho ia perguntar para o filho quando o filho chegasse é o quê? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? A preocupação está no quê? Vou contar uma coisa para vocês. Meu irmão, mais novo, é doutor em fisioterapia. E ele é especializado, o doutorado dele foi naquela doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa que vai atrofiando, né? Todo o corpo. Ele atendeu muitos pacientes, e como ele tem doutorado na Escola Paulista de Medicina, ele atende pessoal assim, classe AAA. E ele estava atendendo um senhor, acho que em Brasília, um fazendeiro. O homem estava com a doença, definhando, já estava assim, praticamente sem poder se comunicar. E ele estava cuidando, ajudando, e a família estava ali, ele estava vendo que o homem estava perto da morte. Tinha assim dias ou semanas para morrer. E teve um momento que ele conseguiu se comunicar, ele retornou daquela situação toda. E aí meu irmão estava ali com a família na casa, e pensando, o que ele vai dizer? E a expectativa do meu irmão era assim, ele vai dizer alguma coisa dos netos, dos filhos. Porque ele teve a chance de se comunicar uma última vez. Sabe o que o homem falou? Meu irmão falou assim, foi a maior decepção da minha vida, que eu fui ver onde que estava o coração dele. Como estão meus bois? A gente ri para não chorar, né? Porque, como estão meus bois? Meu amigo, você vai morrer daqui a alguns dias. Você vai ficar sem a esposa, sem os filhos, sem os netos, sem a família. Você está preocupado e pensando nos bois? Na fazenda, nos bichos. A gente ama bicho, né, Michele? Mas também não é assim. Deus ama os animais, mas... Estão entendendo? É o dinheiro, é o dinheiro. Você vê que o dinheiro é um Deus para as pessoas, o que a Bíblia diz. Então, quem faz do dinheiro seu Deus, não recebe a herança do Pai. Quem faz das pessoas o seu tesouro, Deus fala assim, ó, posso abençoar. Porque você não está pegado no dinheiro. E a gente vê Abraão, Jó, Daniel, José, tantos outros na Bíblia, que Deus, ó, pode dar dinheiro para ele, e eu vou dar a herança. Não precisa esperar chegar lá, eu dou aqui. Porque esse entendeu. Aqueles meninos não tinham entendido, mas o pai, que tinha amor, sabia, ele não estava nem um pouco preocupado com o dinheiro que ele perdeu, que ele gastou. A minha preocupação é o filho, você está bem? Tanto é que quando veio o outro, o que o servo falou? Teu pai está celebrando porque recebeu seu irmão de volta com saúde. Ele está bem, teu pai está celebrando. Eu não vou nessa festa, eu não vou. Porque eu sou o filho amoroso. Eu fiquei em casa, eu nunca fui embora. E meu pai nunca deu nada para mim. Aí o pai teve que ir lá conversar com ele. Meu filho, tudo que é meu é seu. Como eu nunca te dei nada? Não, o senhor não me deu nem um cabritinho aí para fazer uma festa com meus amigos. Por que ele não recebeu um cabritinho para fazer festa com os amigos? Porque ele não pediu. Porque ele não pediu. Porque o pai não falou tudo que é meu é seu. Ele não pediu. Ele não quis. Ele não quis se alegrar com o pai. Ele não quis fazer a festa com o pai. Eu vi esses dias uma historinha, achei tão engraçado. Um filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero, vamos dizer, aqui, 80 euros. O que você vai fazer com 80 euros? É que o ingresso para ver o jogo é 40 euros. Ele falou, você acha que eu vou te dar 80 euros para você? Pai, é que eu quero comprar 2 ingressos. Um é para mim, o outro é para você. Eu quero ir lá assistir o jogo com você. O que você acha que o pai fez? Achei tão bonitinha a história, pai. Vamos lá, filho. Na hora. Quê? Meu filho tem os amigos, tudo, mas ele quer ir ver o jogo comigo. Comigo. O filho que ficou em casa não podia dizer, pai, estou tão feliz aqui na casa contigo. Vamos celebrar? Eu quero fazer uma festa contigo. Você acha que o pai não ia fazer? Uma festa maior do que ele fez para o outro que vem, né, de volta. Mas não. Ele estava lá servindo por amor, era amor? Ficou claro que não era. Ele não tinha amor pelo pai, não tinha amor pelo irmão, não tinha amor por ninguém. Ele está fazendo tudo por obrigação. Talvez porque ele não tinha coragem de fazer o que o outro fez. De dizer o que ele pensava, de pegar a herança e ir embora. A gente não sabe o que o filho pródigo fez, porque não fala. Mas o filho que ficou em casa sabia direitinho o que ele tinha feito. Percebeu? Porque quando chegou, ele falou assim, ó, eu não sou igual esse teu filho aí, que pegou o dinheiro, foi embora e
Gastou com, o que ele falou? Com as prostitutas. A história falou que foi isso que ele fez? Não, mas ele já julgava, ele sabia direitinho. Por que ele falou isso? A Michelle e a gente sempre diz isso, né, Michelle? Como que é? As pessoas medem com a sua própria régua. Não é? As pessoas medem com a sua própria régua. Então, se alguém está julgando você, está criticando você, está falando mal de você, não se preocupe. A pessoa está revelando quem ela é. Tem uma frase dos filósofos que a gente gosta, né, Guilherme? Eu gosto dessa frase, olha só. Eu não lembro quem falou isso, me fugiu agora. Mas olha que frase. Eu não lembro os nomes, mas é assim, ó. Quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Entendeu? Quando a gente critica alguém, a gente fala de alguém, a gente está revelando muito mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. E foi isso que o filho mais velho fez. Quando ele falou assim, ó, teu filho já revelou uma coisa, né? Não é meu irmão. Gastou dinheiro com as prostitutas. Por quê? Se ele pegasse a herança, era isso que ele ia fazer. Era isso que ele ia fazer. E provavelmente o outro não fez isso. Mas ele julgou com a régua dele. Olha que coisa terrível. Agora, o pai, segundo a história, por isso que a parábola devia ser o pai amoroso. O pai amoroso reconcilia e recebe os dois. Ele ama o filho que está com o pai, mas não está com o coração ali. E ele reconcilia o filho, que o coração não estava ali, estava em outro lugar, mas foi, se arrependeu e voltou. Mudado, transformado pelo sofrimento da vida. Um precisou sofrer para aprender e ser transformado e mudado. E o outro não precisou do sofrimento. Mas ele precisava de mudança e transformação também. Também. Porque ele não tinha amor no coração. Que história maravilhosa e fantástica. Jesus queria ensinar uma lição. E ele sabia que se ele fosse simplesmente dizer a lição, o pessoal ia esquecer. Não ia entender. Mas contando uma história. E eu sei que a partir de hoje, a gente entendeu outros aspectos dessa história, a gente nunca mais vai esquecer. Porque quando a gente lembrar a história do filho pródigo, você sabe exatamente o que Jesus queria ensinar para a gente. Que tem um pai que nos ama. Tem um pai que é rico e poderoso. Que ele pode abençoar a vida da gente. Ele quer dar tudo para nós. Que ele diz assim, tudo que é meu é de vocês. Agora, vocês aí estão agindo como criança ainda. Então eu estou guardando a herança para vocês. Mas no momento que você amadurecer, pede para você ver. Eu vou te dar. E você vai receber. Então qual que é a nossa função? Primeiro, nós somos filhos de um Deus que nos ama. A gente tem que reconhecer esse amor dele. A gente tem que ser grato. Os dois filhos não tinham gratidão nenhuma. Nem o que estava em casa, nem o que foi embora. Gratidão zero. Isso que mais doía no coração do pai. Um pelo menos ficou com o pai. Por covardia, ou seja lá o que for. Mas o outro partiu o coração do pai porque falou, agora que eu tenho a herança, eu não preciso mais de você. Vou embora. Imagina a dor que ele sofreu todos aqueles dias, sem saber, meu filho está vivo, está bem, onde ele está? Naquele tempo não tinha celular, não. Não dava para comunicar. Ele ficou esperando, com amor. E quando o filho chegou, ele demonstrou todo o amor. E finalmente aquele menino entendeu, meu pai me ama. Então a gente tem que ter gratidão, reconhecer. Agradecer a Deus por todos os prazeres que Ele dá na nossa vida, por todas as bênçãos que a gente recebe. Por isso que a gente cantou uma música aqui linda, falando, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Quem agradece é porque reconhece. A gente tem que chegar para o pai e para a mãe da gente, por mais errado que tenha sido, você faz isso com a sua mãe, né? Mesmo hoje, né? Quantos anos, né? Pois é, agradecer pela vida que ela te deu, agradecer os pais da gente, agradecer a esposa, que eu agradeço pouco, né? Esses dias, essa semana, ela falou para mim, tem pouco reconhecimento teu das coisas que eu faço. Eu agradeço por tudo que você faz. Até pelo prato de frutas que eu comi agora há pouco ali, que ela foi lá, cortou, tem gente que viu, né? Guilherme viu. Você viu que prato bonito? Cheio de fruta. Ela vai lá com amor, faz isso para mim. Muito obrigado. Tem que agradecer, tem que agradecer. A gente tem que agradecer o nosso pai, que dá vida para a gente, dá saúde, dá as condições da gente progredir e alcançar grandes coisas. A gente tem que agradecer. Agora a gente tem que desfrutar essas bênçãos de Deus com Ele. Com Ele. Que é isso que Ele quer. Ele quer assistir o jogo com a gente.
Eu pago o ingresso para você ir, mas você quer ir comigo? Eu vou com você. Porque o prazer não está na coisa em si, está em com quem a gente compartilha. É ou não é? Eu gosto de viajar. E a Michelle sabe, já viajei muito. E antes de eu me casar com ela, eu já tinha viajado bastante. Mas que coisa sem graça viajar sozinho. Que coisa sem graça viajar sozinho. Porque a gente quer ver coisa nova que está no lugar, mas tem que ter alguém com quem compartilhar. Aquele pôr do sol lindo ali descendo, tem ninguém para dizer, olha que coisa linda. Muito melhor se tem alguém do lado para dar um abraço, um beijo, criar um momento romântico, né? Tem que compartilhar. E o Pai quer compartilhar cada momento da nossa vida com a gente. Seja de alegria, de tristeza, seja o que for. Então vamos sair para essa semana com um novo pensamento, dizendo assim, eu não quero ser como filho pródigo, eu não quero ser como filho mais velho, eu quero ser um filho grato, uma filha grata, que eu vou caminhar com esse Pai reconhecendo as bênçãos dele na minha vida. Se você não fez isso ainda, faz uma lista. Eu tenho saúde, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer. Quanta gente nesse mundo não tem? Você tem. Você tem condições que outros não têm. Tem tanta bênção que a gente está recebendo de Deus. Agradeça. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Concluo dizendo o seguinte: Deus é um Pai de amor, que é como aquele pai que chega todo dia em casa, no fim do dia. O filhinho pequeno, a filhinha pequena vem correndo e ele tem um presentinho para dar. Um bombom, um carrinho, uma bonequinha. E aí, ele fica feliz de ver o sorriso no rosto do filho e da filha. É para isso que ele está fazendo aquilo. Ele fica feliz. O menino pega o carrinho e sai feliz da vida para brincar, com um sorriso. A menina pega a bonequinha e sai correndo feliz para brincar. Agora, imagina a cena. Ele chega, está com um presentinho. O filho e a filha vêm. E naquele momento que ele dá o presentinho, chegando em casa, a criança pega o presente e faz assim, ó. Porque não é o presente que importa. É o abraço, o beijo e dizer assim, papai, muito obrigado. É só isso que ele queria. É só isso que ele queria. O que vai acontecer no dia seguinte? Ele vai fazer qualquer coisa para ganhar aquele abraço, aquele beijo e ouvir aquele muito obrigado. É Deus abençoando a gente. Ele pode, Ele vai dar as coisas para a gente. Mas Ele só quer ouvir um papai muito obrigado. Ele só quer ganhar o nosso abraço, o nosso beijo. E a gente nem lembra dele muitas vezes. Passa um dia, 2, 3. E ele está lá, só esperando o nosso abraço, o nosso beijo e o nosso muito obrigado. Quer receber as bênçãos de Deus? Gratidão. Gratidão. É só isso que Ele quer. Mais nada. O que a gente tem para oferecer para Ele? Então vamos fazer a nossa oração? É a hora da gente vir aqui, fazer o círculo. Quero o pessoal de cá, o pessoal de cá. E a gente vai entregar nossa vida a Deus mais uma vez e agradecer a Ele pelas bênçãos que a gente recebe. A gente não vai ser como o filho pródigo, ingrato. Nem como o filho mais velho que ficou na casa, mais ingrato ainda. A gente vai agradecer a Deus todos os dias por tudo que a gente recebe dEle. Que tudo que Ele espera de nós é isso, é o reconhecimento, é a gratidão. É a gente dizer para Ele, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que a gente recebe constantemente das Tuas mãos. Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos reunidos na Tua presença, pedindo mais uma vez a Tua bênção, pedindo mais uma vez o Teu amor no nosso coração. Obrigado por essa comunidade, por cada um que veio hoje para ouvir a Tua palavra, para louvar cantando, para encontrar os amigos, os parentes, fazer novos amigos. Muito obrigado por cada um que está aqui e aqueles que estão em casa também acompanhando online. Hoje nós refletimos e pensamos nessa história fantástica, maravilhosa que Jesus contou, do filho pródigo. E a gente se identifica em muitos momentos com o filho pródigo ou com o filho mais velho que ficou em casa. Mas a gente não quer ser como eles. A gente quer dar um abraço nesse Pai amoroso, todo dia em casa. A gente quer compartilhar a nossa vida com esse Pai que dá tudo para nós, que nos deu a vida e nos deu as condições de viver uma vida digna. Abençoe a cada um aqui e que a gente saia para uma semana abençoada na Tua presença. Que a gente saia para uma semana de reconhecimento e gratidão, para a gente poder receber ainda muito mais das Tuas mãos. Nós pedimos uma bênção também para aqueles que estão em casa, ouvindo e acompanhando nesse momento, que eles recebam a mesma bênção que nós recebemos aqui. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.